Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são adeptos do mundo do rastreamento. O pessoal que é mateiro, que acompanha nossas postagens, nossos vídeos, sabe que para rastrear qualquer tipo de animal, primeiro de tudo é importante entender quais são as características e os hábitos daquele animal. Não basta também simplesmente pegar na internet uma descrição qualquer daquele animal e pretender, com base nessas informações, fazer esse rastreamento. Porque dependendo da espécie do animal, mesmo sendo animais da mesma espécie, dependendo da região ou do bioma, podem ter comportamentos bastante diferentes. Por exemplo, só para pegar melhor a ideia, onças pintadas, por exemplo, é muito mais fácil fazer o avistamento de uma onça pintada na região do Pantanal Mato-Grossense que na região amazônica, por exemplo, ou mesmo na região de Mata Atlântica. Ou, por exemplo, queixadas. É bem mais fácil conseguir encontrar queixadas no centro-oeste que em regiões de Mata Atlântica. Portanto, não basta simplesmente pegar uma descrição genérica do animal, é preciso entender naquele sistema específico no qual se vai fazer o rastreamento, qual seria exatamente os hábitos desse animal, mesmo que sendo da mesma espécie. Por isso a importância de conhecer o local, o território onde vai ser feito o rastreamento. Basicamente, para fazer esse rastreamento, depois de se entender quais são as características e os hábitos desse animal naquele local, basicamente é preciso entender onde que aquele animal se alimenta, onde que ele consegue água e onde que ele tem local seguro para descansar, para fazer uma toca eventualmente. Entendendo, claro, dependendo também da análise, se tratar de um animal que é presa, por exemplo, ou se é um animal predador, topo de cadeia alimentar, tudo isso vai variar na análise desse rastreamento. Por exemplo, aqui a gente está próximo de uma fonte d'água. Está correndo o rio ali embaixo. Mas, por exemplo, esse local aqui, por mais que tenha alimentação abundante, dependendo do tipo de animal, e por mais que tenha fonte d'água, esse local não seria um local mais apropriado para fazer uma espera para rastreamento. Dá para verificar bem que aqui é uma encosta, aqui é um vale, do outro lado também tem várias encostas. O rio corre aqui por várias pedras, tem várias pedras na localidade, ali tem mais uma corredeira. Ou seja, esse local aqui, por mais que tenha água e por mais que tenha alimentos aqui, dependendo do tipo de animal que estiver rastreando, esse local aqui, por exemplo, não seria um local mais adequado. Talvez um local mais adequado seria, por exemplo, pegar os riachos tributários, ou seja, aqueles riachinhos que vêm descendo da encosta e depois se juntam a esse rio principal. Seria melhor, eventualmente, para tentar fazer o rastreamento e encontrar esses animais, que ficar, eventualmente, só esperando aqui o animal nesse ponto aqui, que talvez não fosse ter uma espera muito proveitosa, esperando o avistamento, por exemplo, esperando que ele eventualmente viesse beber água nesse ponto. Outro ponto importante também, nessa parte de rastreamento, são regras ou condutas ou éticas que eventualmente existem para fazer o rastreamento. Por exemplo, só exemplificando, isso ficaria muito longo para tratar nesse vídeo, mas, por exemplo, existe uma discussão bastante grande se, para fazer manejo de javalis, por exemplo, é correto ou não fazer cevas, ou seja, tratos, fazer cevas locais de atração do animal, para daí poder fazer o manejo. Isso é uma discussão longa, se é eficiente ou não, se é adequado ou não. Ou, por exemplo, se for para fazer imagens de animais para estudos científicos, eventualmente preparar o local, cevas, fazendo o trato do local, eventualmente isso pode, de alguma maneira, quebrar aquela característica natural do animal e para o estudo científico, por exemplo, não ser apropriado, por exemplo, fazer esse tipo de ceva. Ou, por exemplo, se for imagens em ambientes naturais desses animais, eventualmente pode caracterizar, dependendo das regras de publicação de uma imagem dessa, ou seja, utilizando o rastreamento para fazer fotografias de animais, pode eventualmente caracterizar uma quebra de conduta de ética, fazer esses tipos de atrativos, chamas, seja cevas, tratos ou atrativos, para trazer o animal mais perto para conseguir uma boa imagem. Isso todos são assuntos que geram bastante discussão, polêmica. Não é viável fazer aqui por um vídeo rápido. Esses assuntos são melhores abordados nas nossas instruções e palestras, mas são todos temas de interesse que nós abordamos, sim. Para aqueles que se interessam nessa prática do rastreamento, são todos assuntos de interesse. Mas esse é mais um vídeo, portanto, nosso. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.